mas isso tem muitos anos. Em dezembro de 2024, agora, ele revelou, né, na prática, que não havia abandonado as suas simpatias socialistas ao comparecer à sessão de encerramento de um congresso realizado pelo Partido Comunista Português. Vejam só, pessoal. Um cardeal da Santa Igreja Romana participando de encontros Partido Comunista. O cardeal Carlos Aguiar Retes, conhecido como o Francisco do México. Cara, esse cara tem cara de mal, né, velho? Ele parece um vilão. Cara, não é? Falar isso agora, velho. Carlos Aguiar Retes, conhecido como o... Parece que ele tá meio que dizendo assim pros cria, tô aqui, viu? Sim. E aí, galera, tô aqui, viu? Tá planejando maldade. Tô aqui, viu? Tô ativo, viu? O bicho vai pegar, pivete. A mente do vilão. Agora o Francisco com a cara dele, tá bom. Sim. E não parece que ele gosta desse cara não, tá? Sim, tá bem enganado. Não é? O Francisco do México. Ele ri que não tubarão. Claro, Tá de favorável à teologia. Pai, essa foto. Que? Eita, porra. Se eu fosse uma criança perto desse cabo aí. Ei, velho! Caralho! Essa foto dele aí só me lembra isso aqui, ó. Eu já acordei com a mente de um vilão e parti pra uma fita com os irmãos. Uma fita de mais de 1 milhão. Caralho. Da libertação. Ele diz que a teologia da libertação tem base bíblica e espiritual. Isso foi em uma entrevista em 2024. Ele falou o seguinte: ele falou que a teologia da libertação, antes, ela... Ei, Bedo, tem uma foto desse cara. Ele não tá olhando de cima pra Ele baixo. é um fotogênico Do mal. do vilão, né, velho? Sim. Ele é um vilão fotogênico, velho. Caralho. Ei, man. Às vezes o cara é gente boa pra caralho, né? Qual que é o nome dele? É... Cardeal Aguiar de alguma coisa. William Defoe. Ela estava muito embasada numa lógica de uma análise sociológica marxista. Isso levou à ideologização da mensagem do evangelho, mas hoje a teologia da libertação, na opinião dele, foi reorientada e que hoje ela tem base bíblica e espiritual. E quem ele diz que foi um dos grandes Ei, man, esses caras tem cara de vilão, meu. Mas esse outro aí. Carlos Aguiar Retes, um cardeal mexicano. Autores dessa mudança, que para ele foi positiva, teólogos como Gustavo Gutierrez. Ele fala que a teologia da libertação... Ei, man. Esses caras são fotogênicos pra caralho, né, velho? De vilão, eu vi. uma contribuição valiosa para a vida da igreja. O cardeal italiano Semenaro, prefeito do dicastério para as Isso tá mais de boa. Sim, causas dos santos, ou ex, né? Isso é conhecido, ele tem laços significativos com comunidades Ele parece o meu velho. Ele parece o Darcy Ribeiro. Parece mesmo. homossexuais e frequentemente expressa posições que buscam a aceitação disso na igreja. Ele tem promovido consistentemente a causa LGBT na igreja. Em uma entrevista em 2016, ele declarou que não tinha nenhuma objeção ao reconhecimento legal de uniões civis entre mesmo sexo, desde que não fossem equiparadas a casamento. Apoia o estudo da homossexualidade sob perspectivas antropológicas, bíblicas e teológicas. E tá tirando o boné, o bagulho ali, e o Francisco tá falando seriamente, porque eu acho que ele tava dando um... Ei, man. Tu tá com esse papo aí, vamos diminuir um pouquinho, tá? Lógicas. Em 2018, ele discursou no Fórum Nacional de Cristãos LGBT da Itália, pedindo que a igreja acolhesse os cristãos LGBT, primeiramente como cristãos batizados e irmãos na fé, reconhecendo sua dignidade como filho de Deus, ou seja, nunca reconhecendo essas pessoas como, não sei, como homens e mulheres, mas como LGBT, ou seja, dentro da pauta, dentro da prática, dentro do exercício dessa tendência. Não exigindo castidade, não exigindo correção de vida. Em 2020, ele escreveu o prefácio. É o que mesmo, o cara falou, ele tem cara de centrão, tá? Uhum. Aquele cara ali que o público não conhece, mas todo mundo lá dentro sabe, aquele bicho ali, ele sabe daí, tem um networking, tá? Intitulado Amor Possível, Pessoas Homossexuais e Moral Cristã, do padre Aristide Fumagalli, que é um livro defensor também desse tipo de pauta. O cardeal sul-africano Stephen Brisley... Ih, esses caras aí progressistas tem... Tem cara de mal, né? Caralho, de vilão mesmo, velho. Caralho. Brislan, não sei, é favorável à ordenação de diaconisas, ao fim do celibato sacerdotal, defensor de uma igreja sinodal, ele é obcecado com mudanças climáticas e favorável à comunhão para pessoas que estão em pecado mortal. Sob a supervisão dele, em 2022, a sua...
Ele parece aquele quadro do Papa Demoníaco do cara. Ei, man, cuidado, man. É um quadro. Então tem que ter respeito, pô. Diocese, sua arquidiocese, publicou, lá para o sínodo da sinodalidade, publicou um relatório que pedia uma mudança na estrutura hierárquica da igreja, uma exploração do diaconato feminino, expansão da definição de família, uma revisitação da humanidade. Mas eu tô sendo educado, pô. Tô falando da mente do vilão, pô. Vilão é amplo, pô. Ou seja, relativizar. Eu uso vilão aqui várias vezes pra O Lucas Lancaster tá parecendo um vilão nessa Tá mesmo? frame aí. Tá. Mas um vilão classe B ali. Não faz muito da mal, não. contracepção e inclusão LGBTQ+. O cardeal filipino Pablo Eita Virgílio porra. Singoku Davi, em uma homilia em 2024, ele sugeriu que a Parece a própria Eucaristia doença. deveria ser dada a todos, incluindo pecadores graves. Ele insinuou que Jesus deu a Eucaristia a Judas como sinal de perdão. Ele já escreveu bastante em defesa de Judas Iscariotes, enfatizando que Tanta coisa pra falar. Eu vou focar nisso aqui, ó. Eu vou focar em defender Judas. Foda-se. Eu sou advogado do diabo. Ele focou em escrever pra defender Judas. Tanta coisa. Ele podia falar do Cordeiro. Ele podia falar de um monte de coisas. Não, eu vou falar de Judas. Tem o Hayek versus Keynes, o dele é Judas versus Jesus. Tem um monte de assunto. Não, eu vou falar eu vou defender Judas. Eu hoje acordei que eu tô doido. Em defesa de Judas. ele já escreveu bastante em defesa de Judas. Isso faz nem sentido, cara. Isso faz nem sentido, cara. Eles estão avacalhando, velho. Eles estão tipo, cara, acho que alguém tem que dar um jeito em mim, né? É o foco da vida do maluco. Iscariotes, enfatizando que Jesus o escolheu. Né? Ele argumentou que Judas se arrependeu e que tentou devolver o dinheiro antes de tirar a própria vida. A defesa do cara, ele tentou devolver o dinheiro, pô. É, pô. Ei, pô, ele tentou, pô. Ele pegou assim as moedas e botou em cima da mesa. Pedro não negou Jesus. Então, Sim. Em uma homilia em dezembro de 2024, agora, ele se referiu a Santa Maria Madalena e a outras mulheres que seguiam Nosso Senhor, como tendo que, abre aspas, lutar contra as atitudes sexistas desses discípulos androcêntricos e patriarcais que não confiavam em seu testemunho só por serem mulheres, abre aspas. Que provavelmente fazia referência a Santa Maria Madalena e as outras santas mulheres que foram ao sepulcro no domingo de Páscoa. O cardeal Blas Joseph Kupich, de Chicago, Estados Unidos, tem opiniões e ações que foram questionadas por se afastarem da ortodoxia e tradição apostólica. Em 2022, ele proibiu crianças de receberem a primeira comunhão e de serem crismados no rito antigo e proibiu uma comunidade de missa tradicional de celebrar. Também foi um dos primeiros a emitir restrições à missa tradicional após a publicação Tradiciones Custódias de 2021. E ele também tem enfrentado repetidas críticas por sua suposta leniência em relação a políticos católicos que apoiam o direito ao aborto. Em 2020, ele criticou publicamente uma declaração da Conferência Episcopal dos Estados Unidos sobre a posse de Joe Biden. Essa declaração da Conferência Episcopal dos Estados Unidos enfatizava os males do aborto, afirmando que era uma questão preeminente que não pode ser ignorada. Isso porque Joe Biden se diz católico, é favorável ao aborto, então a Conferência Episcopal dos Estados Unidos, né, fez uma declaração bem enfática em relação a isso, que o aborto não pode ser tolerado. O que Kupich fez? Criticou. Ele já pediu uma linguagem mais acolhedora em relação aos homossexuais, afirmando que usar termos como gay e lésbica é um passo em direção ao respeito. Ele elogiou a fiducia supplicans, afirmando que as bênçãos lá aos pares homossexuais eram um passo à frente no acompanhamento pastoral. Ele vê as mudanças climáticas como uma ameaça urgente que a igreja precisa enfrentar. Ele pediu aos bispos que se galvanizem o sentimento sobre essa questão. Expressou abertura para a possibilidade de mulheres diaconisas na igreja, ainda que não tenha endossado explicitamente a ideia. Diz que quer ver um papel cada vez maior de mulheres à igreja. E em 2024, causou ainda mais polêmica ao publicar uma carta instando os fiéis a não se ajoelharem ao receberem a Sagrada Comunhão. O cardeal italiano Francesco Montenegro... esse maluco tem cara de ser a Itália, né, velho? Sim. O jeito da porra de italiano, né, velho? Expressou a esperança de que a igreja reconheça a família como o pilar central da sociedade humana, como se ela já não fizesse,
mas também que reconheça a pessoa de diferentes culturas e inclinações sexuais. Vocês veem que é uma tendência, né? Que é uma obsessão de muitos deles essa questão. O cardeal francês Jean-Paul Vesco, arcebispo de Argel, né, na Argélia, era dominicano, conhecido pelas suas visões progressistas. Ele, dentre essas visões, ele inclui a defesa de uma reavaliação do tratamento dado pela igreja aos divorciados recasados, ou seja, aos adúlteros, o apelo por um diaconato feminino e a normalização dos relacionamentos homossexuais na igreja. E ele é arcebispo de Argel. Na igreja. Os homossexuais na igreja. Na igreja. Eu acho que ele entendeu errado, pô. Não é possível que ele tirou essa braba, não. Né, em um país de esmagadora maioria muçulmana, e para ele está lá para quê? Para, sei lá, para pregar entre os muçulmanos, para difundir a fé, Não. Ele é um defensor do diálogo interreligioso, da promoção da fraternidade entre diversas comunidades religiosas, e ele considera como o seu papel principal da sua vida ser uma ponte entre culturas e crenças. Pô, é melhor do que o defensor de Judas. Sim. O defensor de Judas foi foda, velho. Ele focou a vida dele em defender Judas. Caralho, tanta coisa, né, velho? Caralho. Robert Walter McElroy é um forte defensor dos LGBTQ+, na igreja, clamando por sua inclusão radical, ou seja, sem exigir nada deles. Ele também defende uma preocupação ambiental radical e uma aplicação menos rígida das regras da igreja em relação à Eucaristia e à sexualidade. O cardeal sérvio Ladislav Nemé, ele diz que a igreja católica prioridade dela deve ser defender os migrantes, os direitos LGBTQIA+, e os direitos das pessoas recasadas. O cardeal francês Christophe Pierre, que é núncio nos Estados Unidos, é conhecido pelas suas opiniões estridentes contra a liturgia tradicional e por supostamente pressionar bispos diocesanos a cancelar aquelas que são, né, prósperas. Né? Missa. Pelo menos o Brasil tá bem, até agora não teve nenhum brasileiro. Sim. Aí o próximo, Brasil, esse aqui disse que Judas tem que casar com não sei quem... E pode ir dentro da igreja e todo mundo vai se fuder. Em latim nos Estados Unidos. E ele criticou os jovens padres que, abre aspas, sonham em usar batinas e celebrar a missa à maneira pré-Vaticano II, fecha aspas. O cardeal Stephen Chow Sayuan, Toma, como progressista, ele já sugeriu que a doutrina da igreja sobre a homossexualidade é ignorância e preconceito. O cardeal filipino José Fuert Advíncula, ele expressou mais de uma vez o seu compromisso em ouvir diversos grupos, dentre os quais a comunidade LGBTQ+, para discernir com ela a vontade de Deus a respeito de qual caminho a igreja deve trilhar. Estou falando, é uma obsessão esse tema. O cardeal brasileiro, Jaime Spengler. toma. Jaime Spengler. Acabou-se pra mim. It's over. Ligado à teologia da libertação, ele já expressou a abertura à ideia de ordenar homens casados como padres. O Miorim deu like. Faz o Miorim assim. Bastante comum, né? Polegar. Bastante célebre na época do Sínodo da Amazônia. Também brasileiro, cardeal Leonardo Acabou-se, agora é só Brasil. Urs Steiner, de Manaus, é um prelado firmemente progressista. Ele ele apoia a ordenação de mulheres como diaconisas e a normalização da homossexualidade na igreja. Essa parada na igreja, o que é isso? Eu acho, assim, se eu fosse não bem incisivo, eu acho que deve ser alguma coisa tipo o gay poder ser aceito dentro da igreja, desde que não pratique o dar o cu. Mas isso já pode. Mas eu acho que eles querem fazer uma divulgação mais ampla disso. É um marketing. Sim. Entendi. O cardeal Anders, não sei como se pronuncia, Arborelius, bispo de Estocolmo, na Suécia, dedicado a quê? Dedicado a pregações entre os protestantes ou ateus da Suécia? Não, ele é dedicado ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, e já se manifestou favoravelmente à comunhão. Esse cara, ele é largo, viu, velho? Caralho, esse cara deve ser alto, velho. Olha de ombro a ombro dele. Caralho, parece que tem 4 metros de ombro a ombro. Arborelius, o nome dele. Oi? Arborelius. Toma. E tem uma fervorosa preocupação com pautas ecologistas. Se esse maluco fosse bodybuilder, papai. Ah, não. A asa desse cara é de um anjo.
A asa dele descer aqui, assim, ó. Ele tem 75 anos de idade. Imagina esse bicho com 30, velho. Pá. O cardeal francês Jean-Marc Aveline tem uma visão de igreja Esse bicho é descentralizada e não bonitinho, é fofinho, velho. hierárquica, que os seus críticos apresentam como, abre aspas, um pensamento perigoso, nitidamente heterodoxo e modernista. Seus críticos dizem que o modo como ele apresenta a igreja e a religião desvia-se para o indiferentismo, afastando-se da compreensão tradicional da Essa fé foto dele católica. ficou boa, tá? Ficou Esse roxo, né, velho? boa mesmo. Revelação divina Bem e exposto. da necessidade da igreja para a salvação. O cardeal italiano Fabio Baggio tem como duas preocupações essenciais do seu ministério, talvez, não sei, a salvação das almas, né? Talvez a ordenação da sociedade a Cristo. Não, as duas grandes preocupações do exercício do ministério dele, a migração e a ecologia. O cardeal Tobin, dos Estados Unidos, outro com essa pauta... É o Trump? Que bicho laranja da porra. Tobin. É o tal do Tobin, meu velho. Sim. do lobby gay, né? Em 2017, ele recebeu uma peregrinação de católicos, gays e lésbicas na sua arquidiocese e falou sobre a importância de a igreja ter portas abertas para acolher a todos. Vocês podem dizer, não, mas a igreja não tem que acolher a todos. Sim, mas vocês veem que se trata, na verdade, de uma nova língua para a defesa da aceitação de qualquer coisa. Não a aceitação daquelas pessoas apenas, mas a aceitação daquelas pessoas com os seus pecados. Para que elas continuem vivendo como vivem, mas dentro da igreja. É isso que eles defendem. Ele defende tanto que isso... Ah, porra, bem diferente da outra foto, né, velho? Muito diferente. Parece o Schwarzenegger, né? Tá com 4 metros de queixo. Queixada. demonstra, né, isso. Ele defende a mudança da menção no catecismo de que o homossexualismo é intrinsecamente desordenado. Ele tem visões progressistas também sobre mulheres lá na igreja. Ele fala que as mulheres devem poder discursar na missa, opinar sobre a doutrina da igreja, dialogar publicamente com os bispos e desempenhar um papel nos processos de tomada de decisão. Ele também chegou a afirmar que não haja uma razão teológica convincente para que um papa não possa nomear uma mulher cardeal. O cardeal italiano Domenico Battaglia, conhecido como o Bergoglio do sul da Itália, arcebispo de Nápoles. Agora tá tudo isso, né? Todo mundo É o Bergoglio. Bergoglio de não sei onde, é o Bergoglio de não sei o que lá, é o Bergoglio do Brasil, é o Da Bergoglio Filipinas. Sim. Porra, o Bergoglio marcou mesmo, né? Ao da missa tridentina, ele emitiu um decreto proibindo todas as celebrações em rito tridentino na sua arquidiocese. O cardeal de Madrid, José Conhecido como Bergoglio da Mostardinha. Sim. Pobocano, é um entusiasta defensor da igreja sinodal e é um aplicador fiel e entusiasmado também da fiducia súplica, ou seja, aquele documento que prevê a bênção de pares homossexuais. O cardeal tcheco Michel Cizerny, não sei como se pronuncia, Cizerny, ele é favorável à ordenação de diaconisas. O cardeal belga Joseph de Kezel, prelado altamente liberal, em 2015, ele disse a um repórter em televisão que respeitava os homossexuais e a maneira como eles vivenciam a sua sexualidade. Em 2010, ele manifestou apoio à ordenação de mulheres ao sacerdócio. Depois ele voltou atrás. Ele também afirmou que o celibato sacerdotal deveria ser opcional, porque para algumas pessoas o celibato pode ser humanamente impossível. O cardeal John Du... Como é, amigo? Que o celibato sacerdotal deveria ser opcional, porque para algumas pessoas o celibato pode ser humanamente impossível. Cara, que susto, eu pensei que é impossível. Esse bicho tá. E tá. Cara, isso não, Ele- algumas pessoas. Sim. O cardeal John Du, da Nova Zelândia, foi um dos primeiros cardeais a pressionar Todo pelo mundo é fim progressista? da proibição de divorciar. São 135, meu. Ele falou 15. Não, são 135 bispos. Arcebispos. Cardeais. Ele deve estar mostrando o quê? 30? 40? Recasados de receberem a Sagrada Comunhão. Ele demonstrou desrespeito pelas leis da igreja, nesse sentido, e defendeu que os documentos da igreja que devem ser menos julgadores e condenadores, promulgando regras e leis, assim é como eles são hoje na opinião dele. E, em vez disso, defende a adoção de uma nova abordagem que demonstre preocupação e compaixão, dando às pessoas esperança, apoio e encorajamento, e usando uma linguagem que ajude e encoraje as pessoas em sua jornada para Deus. Vocês podem ver que, na verdade, se trata simplesmente de uma verborragia, assim, que pode até atrair, que pode até seduzir alguns por causa desse linguajar bonito, adocicado, mas o que ele está defendendo é simplesmente que a igreja simplesmente aceite qualquer coisa, aceite a prática do pecado, aceite que as pessoas entrem dentro da igreja sem se converter. É isso que ele quer. As primeiras palavras de Cristo, né, no Evangelho, que penitência, penitência.
Não, para esses homens não. Para esses homens é todo mundo para dentro da igreja, em qualquer situação, sem mudar de vida. É isso que eles querem. E como no país dele a igreja tem diminuído e, né, as igrejas se tornam inutilizadas, ele é a favor da reutilização dos prédios, não para o culto, mas para a criação de do uso das igrejas, de refeitórios comunitários ou para abertura de espaços para moradores. Sim, Hugo. Não tem... Se eu te mostrar aqui do que tem no protestantismo, aí acabou-se. Sim, o tempo tá inocentando, Lutero. Aí eu te mostro 8 igrejas lá em São Paulo, inclusivista, de um monte de lésbica e homossexual dançando, se beijando, se agarrando, numa boate gay e a mulher fazendo oração. Hugo Lima. Moradores de rua, refugiados ou idosos. O cardeal Farrell, não sei como se pronuncia exatamente, dos Estados Unidos, ele tem uma abordagem marcadamente aberta e normalizadora em relação a pessoas homossexuais ativas. Ele elogiou publicamente o livro de 2017 do padre James Martin, talvez hoje o grande símbolo do lobby LGBT na igreja, chamando de um livro muito necessário. Ele é um fervoroso defensor da sinodalidade, considerando um processo crucial para aprimorar o diálogo, a escuta, o discernimento comunitário e o apostolado compartilhado. O cardeal brasileiro Paulo César Costa, de Brasília, quando perguntado sobre os caminhos que a igreja deveria seguir, ele citou como exemplo um personagem assim, um personagem trágico. Um exemplo do que a igreja deve seguir. É um cardeal milanês muito importante. Foi feito cardeal por... Agora me escapa se foi João Paulo II ou Paulo VI. Mas o cardeal Martini. O cardeal Martini se tratava de um prelado altamente progressista. Ele era defensor da contracepção, da aceitação do homossexualismo, do fim do celibato obrigatório, da eliminação da estrutura hierárquica da igreja e da comunhão para recasados. O cardeal Martini é, para o cardeal César Costa, exemplo do caminho que a igreja deve seguir. O cardeal argentino Vicente Bocalic Iglic, ele enfatiza a importância da descentralização, da sinodalidade, da abertura e do aumento do papel das mulheres na igreja. Cardeal Timothy Radcliffe, ele é teólogo, conhecido como progressista, cujas opiniões sobre alguns dos ensinamentos morais da igreja causam considerável controvérsia. Em 2012, ele apoiou as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, ele afirmou que relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo podem expressar a entrega de Cristo, a fidelidade mútua, um relacionamento de aliança entre duas pessoas que se unem para sempre. Quando, em 2023, né, os bispos da África, muitas conferências episcopais africanas se negaram a aplicar aquele documento terrível, Fiducia Supplicans, ele interpretou essa recusa dos bispos africanos dizendo que eles estavam sob influência, sob intensa pressão dos evangélicos com dinheiro americano, dos ortodoxos russos com dinheiro russo e dos muçulmanos com dinheiro dos países ricos do Golfo. Ou seja, para ele, os bispos africanos... Todo mundo, né, velho? Até eu mandei 15 conto pra ele semana passada, pros africanos, velho. Eles não quiseram aplicar a Fiducia Supplicans, que quer abençoar pares homossexuais, porque eles, por causa de dinheiro. Dinheiro dos evangélicos, dinheiro dos muçulmanos, dinheiro dos russos. Ele quer também a comunhão para os que vivem em pecado mortal. Cardeal Mário Aurélio Poli, argentino, ele é promotor do diálogo interreligioso e muito provavelmente, ao que tudo indica, ele teve... quando o Papa Francisco publicou aquela... acho que a declaração pós-sinodal, Amoris Laetitia, no qual há ali uma clara sugestão da comunhão possibilidade de comunhão para os que vivem em adultério, a Conferência Episcopal Argentina, ela emitiu um documento, uma diretriz... Esse aqui é o Bergoglio da Argentina, né? Para esse aí? Possibilidade de comunhão... Esse é o Bergoglio da Argentina. Para os que vivem em adultério. A Conferência Episcopal Argentina, ela emitiu um documento, uma diretriz, digamos, interpretando esse